Muito obrigado, pastor Arilton, por esses momentos maravilhosos. E agora nós estamos aqui no momento de oração. Meu nome é Igor, eu sou pastor vice-capelão do Colégio Adventista de Florianópolis, a unidade de Estreito. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, bem cedinho. E hoje, como de costume, nós temos alguns pedidos de oração. Nós recebemos vários pedidos diariamente. Infelizmente não são todos que a gente consegue compartilhar aqui, mas toda a nossa equipe ora pelos pedidos e a gente consegue selecionar alguns para estar compartilhando para você, telespectador, estar orando com a gente também. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento para fazer, compartilhe com a gente nas nossas redes sociais e nós estaremos muito felizes em estar orando e abençoando a sua vida também. Hoje nós temos alguns pedidos. A Leila Santos, ela diz assim: boa tarde, sou Leila Santos e moro numa comunidade da cidade de Juazeiro, na Bahia. Sou adventista do 7º dia da Igreja Passagem do Sargento. Peço oração pela minha vida espiritual. Tenho uma doença chamada fibromialgia e sinto dores e febres constantes. Aqui em casa a luta é muito grande, tentando levar meus filhos para os pés do Senhor, mas infelizmente eles não querem. Os nomes deles são Laila, Lucas, Eric e Kayla, que é afastada da igreja. Isso me deixa muito angustiada. Ore por eles e ore também por mim. Estaremos orando por você, Leila, pode ter certeza disso. Temos aqui o pedido da Núbia Maria. O meu pedido de oração é para Deus curar a minha filha espiritualmente, fisicamente e também para Deus buscar um homem temente a Ele, para ser esposo dela. Pois ela foi abandonada pelo esposo, tem uma filhinha de 7 anos apenas e precisa que Deus construa seu novo lar. Com certeza Deus estará abençoando sua família. Nós temos também o pedido do Francisco e ele pede assim: orem para Deus me curar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A Maria Raimunda, ela pede pelas filhas dela, Francisca, o Antônio, Tiago e Lenon. E pede que Deus venha os alcançar e que eles venham decidir ao lado dele enquanto é tempo. Nenhum deles é crente ainda, nenhum deles vai para a igreja. Ela tem lutado muito, diz ela. Mas a esperança dela está em Deus, então ela pede oração por eles. Eu gostaria, antes de nós orarmos, a meditar brevemente num texto da Bíblia com vocês. Um texto que eu gosto muito, no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1 nós lemos assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus Cristo mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Por que esse texto é interessante? Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos eles tinham uma rixa muito ferrenha. Os judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus. E sempre que um judeu ele queria sair da região da Judéia para ir até a região da Galileia, existia a região de Samaria que ficava no meio. Mas eles tinham tanto conflito que eles preferiam fazer uma viagem mais longa, contornando por fora do território de Samaria, do que passar por dentro desse território. Mas aqui no verso 4 diz que era necessário que Jesus passasse pela região de Samaria. Nós sabemos que, teoricamente, Jesus poderia ter se desviado, não ter ido nessa linha reta, poderia ter contornado Samaria. Mas por que era necessário? Porque ele precisava se encontrar com uma mulher. E você provavelmente conhece a história da mulher samaritana, a mulher no poço, a mulher que tinha 5 maridos, que já teve 5 maridos, mas atualmente não era casado com o homem que ela estava. Ela era completamente rejeitada pela sociedade. Mas Jesus foi até Samaria e se encontrou com essa mulher meio-dia no poço, porque ele queria mudar a vida dela. Meus queridos, eu sei que muitas vezes, em meio a todas as angústias, tristezas, tribulações, parece que Deus não ouve a nossa oração. Parece que Deus não se importa conosco, parece que Deus nos abandonou. Mas esse texto nos mostra que Deus, Jesus, vai até Samaria para se encontrar única e exclusivamente com você. Você é o ser nesse universo mais importante para Deus nesse momento. Tenha certeza de que Ele ouve todos os seus clamores e todas as suas orações. E nesse momento eu convido você a se ajoelhar, se for possível, para a gente fechar os nossos olhos e elevarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso Pai, estamos aqui nessa segunda-feira de manhã
com todos esses pedidos, Pai, e agradecimentos feitos aqui. O Senhor sabe do clamor que está no nosso coração, talvez da dúvida que nós temos se o Senhor realmente nos ouve, Pai. Mas hoje nós estamos aqui com a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor atende tudo conforme a Tua santa vontade. E é por isso que nesse momento imploramos pela Tua santa intercessão, que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração, Pai, e que nós possamos sair daqui confortados com a certeza de que o Senhor está ouvindo os nossos clamores, Pai. Mas nós te pedimos que tudo isso seja feito não conforme a nossa vontade, Pai, mas conforme a Tua vontade, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos abençoe no dia de hoje e que tenhamos um dia abençoado completamente na Tua companhia, na Tua presença. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegou agora o momento de nós estudarmos a Palavra de Deus. Então para aí o que você está fazendo, você já louvou o nome do Senhor, nós tivemos um momento de oração, nós já tivemos um momento para você aprender um pouquinho mais como cuidar da sua saúde. Agora nesses próximos minutos nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Então convido você a parar o que você está fazendo e lembre, nós temos esse desafio aqui juntos de nós pensarmos nas coisas eternas. E a gente chama dos momentos eternos. Lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Você tem investido o seu tempo, os seus recursos nas coisas eternas ou nas coisas inúteis. Então toda segunda-feira o meu desafio é lembrar você que nós precisamos investir a nossa vida nas coisas eternas. Então, pega lá a sua Bíblia, vai até o seu quarto, pega a Bíblia ou aí na estante, para um minutinho aí se você tiver condições, para abrir a Palavra de Deus, para nós entendermos e compreendermos a sua vontade. Nesta manhã nós estamos iniciando uma nova série. A série tem como título O Propósito da Nossa Existência, da Sua Existência. Qual é o propósito? E aí nós vamos perceber durante essa série que Deus tem um chamado muito especial para mim e para você, um chamado extraordinário para que você entenda o propósito da sua existência. Nós estamos chegando aí no final de mais um ano, então a ideia é nós olharmos para trás e percebemos se estamos cumprindo o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então para isso nós vamos entender o propósito de Deus para mim e para você. Então, o tema de hoje é o propósito, como entender o propósito da nossa existência. Você existe para quê? Para que você existe? Ou qual o propósito? Isso é uma das grandes perguntas aí que a humanidade faz. E hoje nós vamos entender qual o propósito de Deus para você. Então fica ligadinho aí. Mas hoje, dia 16 de dezembro, é comemorado o dia em que David Livingstone ele visualizou pela primeira vez, foi o primeiro europeu que visualizou as Cataratas Vitória. As Cataratas Vitória fica lá no Zimbábue, ou na divisa, e aí ele visualizou como explorador, e se você não conhece quem foi David Livingstone, foi um grande missionário e explorador da África. Não foi o primeiro, mas foi um dos maiores, e ele explorou ali a África, levando a mensagem de Deus para várias tribos, e ele achou as Cataratas Vitória e visualizou no dia 16 de dezembro. David Livingstone foi um grande missionário e é interessante que ele morreu na África e o seu corpo foi levado para a Europa, mas o seu coração ficou lá na África. É bem interessante, né? O seu coração estava ali na missão de pregar o Evangelho e o seu coração ficou lá e o seu corpo foi para a Europa. Por que eu estou falando do David Livingstone? Porque ele entendeu o propósito da sua existência, porque ele cumpriu a missão a qual Deus designou para ele. Ele entendeu o propósito da sua existência. E aí, quando nós entendemos o propósito da nossa existência, nós vivemos de forma melhor entendendo isso. Ele tem uma frase que diz: quando você acha algo que vale a pena morrer, aí você começa a viver.
Quando você entende o propósito da sua existência e algo que vale a pena morrer, aí você passa a viver. David Livingstone morreu com o coração na missão. E você, onde está o seu coração? Você já entendeu o propósito da sua existência? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14, e eu quero mostrar para você o propósito da tua existência. Existem dois propósitos, Apocalipse capítulo 14, pelo menos dois propósitos aqui em Apocalipse, onde mostra o propósito da sua existência e da minha existência. Então abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 14, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Olha o que diz Apocalipse 14, o verso 6 e o verso 7 diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em voz alta: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui estão os dois propósitos da tua existência. Você existe única e exclusivamente para isso. Primeiro propósito que diz aí no texto, você nasceu para adorar a Deus, para a adoração. Esse é o primeiro propósito da tua existência. E adoração está relacionado com obediência. Você adora quem você obedece e você obedece quem você adora. Então o primeiro chamado de Deus para você é para adorar, obedecer a Deus. E aí eu já pergunto para você, você tem adorado e obedecido a Deus? E o segundo propósito da minha e da sua existência é a pregação do Evangelho, é pregar o Evangelho eterno. Esses são os dois propósitos da sua existência. Então perceba, Deus nos chama para adorar e obedecer, mas nos chama também a pregar o Evangelho, a chamar outros a virem adorar e obedecer. E você chama outros para vir adorar e obedecer, e esses outros vêm para adorar e obedecer e são chamados a pregar o Evangelho. E eles chamam outros, e aí nesse ciclo que só vai terminar quando Cristo Jesus voltar aqui a esta terra. Agora, olhe um pouquinho para trás e pense comigo, olhando esse ano que se passou, esse ano de 2024, olhe um pouquinho para trás na sua vida. Olha para trás. Que coisa extraordinária aconteceu na sua vida? Que você pode dizer assim, poxa, eu vivi o plano e o propósito de Deus de adorar e obedecer a Deus e de pregar o Evangelho eterno. Se esse é o propósito da minha existência, por que eu estou dando atenção a outras coisas? E quando eu olho para trás, qual a coisa mais extraordinária que aconteceu na sua vida esse ano? Que você olha para trás e fala assim, não, valeu a pena ter vivido só por causa disso. Só por causa disso. E às vezes talvez você vai olhar para trás e vai perceber que não aconteceu nada de extraordinário. Não aconteceu nada demais na sua vida. Você tem vivido uma vida medíocre e ordinária. Como assim, pastor? É uma vida dentro da média. Uma vida comum dentro da média. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Talvez nada demais aconteça, mas o chamado de Deus para mim e para você é para viver uma vida extraordinária fora do comum. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Olha esse texto, olha o que diz esse texto que está lá em Mateus capítulo 5, o verso 47. Diz assim, e se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? A pergunta é, o que você tem feito de extraordinário? O chamado de Deus para mim e para você é para viver uma vida extraordinária fora do comum. Olha aqui para mim. Alguns dizem que existem dois momentos mais importantes da minha e da sua vida. O primeiro momento mais importante da minha e da sua vida é o momento que você nasce. Eu creio que você nasceu, por isso que você está aqui, né? Então foi um momento especial quando uma criança nasce, quando alguém nasce. Só que o segundo momento mais importante da nossa vida é o momento que descobrimos por que nascemos. Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que tem vivido um ano, uma vida por viver por acaso, mas o chamado de Deus é para você viver uma vida extraordinária. Talvez você não descobriu ainda o propósito da tua existência e nesta manhã você vai entender o chamado de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Olhe para trás e perceba como você tem vivido.
Se você tem vivido uma vida medíocre e ordinária, dentro da média, o chamado de Deus é para você viver uma vida extraordinária. E como viver essa vida extraordinária? Olha esse outro texto que Jesus diz, lá em João capítulo 14, o verso 18. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Sim, né? Com certeza. Então, se você crê em Jesus, olha o que ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Agora, você tem feito as obras de Cristo? Você tem realizado as obras de Cristo? Como assim, pastor? As obras de Cristo, realizando milagres, tudo aquilo que ele fez aqui na terra? Você tem feito as obras de Cristo? Então o chamado de Deus é para você fazer as obras de Cristo, mas ele vai mais além. Ele diz assim: as obras que eu faço e outras maiores fará. Você fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus estava dizendo que nós realizaríamos a obra que ele realizou, as mesmas obras e outras maiores. E num sentido, ele está certo disso, né? Jesus está falando aí, ele iria para junto do Pai e deixaríamos essa missão para nós, do propósito da nossa existência, de pregar o Evangelho eterno, de adorar a Deus, chamando outros para virem adorar. E nós, como discípulos, temos multiplicado isso na pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, fazendo obras nesse sentido maiores que Jesus, porque Jesus estava limitado ali ao espaço, só poderia alcançar aquele lugar e aquelas pessoas. Então, o chamado de Deus para mim e para você é para viver uma vida extraordinária. Agora, olha que interessante. Olhe para o livro de Atos. Olha lá para o livro de Atos. Nós vemos 3.000 pessoas sendo batizadas num sermão, cura de coxo, sinais, prodígio, o templo tremendo, as cadeias de prisões caindo, os discípulos são transportados de um lugar para o outro, a sombra do profeta curava as pessoas, a sombra do profeta. Olha aqui para mim, de repente o seu pastor, a sombra do seu pastor já curou você? O lenço ou o terno, o lenço da roupa curava as pessoas e ressurreição de pessoas. Eu nunca tive pessoas que foram curadas através da minha sombra ou através do meu paletó. Mas lá na igreja primitiva, no livro de Atos, você encontra esses relatos. Que coisa extraordinária. Mas olha esse texto de Ellen White, lá no manuscrito de 1532, diz assim: estas cenas, que cenas são essas? As cenas que eu acabei de descrever, as cenas que aconteceram no livro de Atos. Estas cenas devem se repetir e com mais poder ainda. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste foi a chuva temporã. O Espírito Santo aguarda nosso pedido e recepção. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária! Essas coisas, ressurreição, cura de pessoas, essas coisas vão acontecer e com mais poder ainda. Quando o Espírito Santo for derramado na vida da igreja, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo para nós vivermos uma vida extraordinária, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Então veja, olha essa frase, ela me chama a atenção. Faça da forma como sempre foi feito e você vai repetir a história. Faça da forma como nunca foi feito e você vai fazer história. Você quer repetir a história ou quer fazer a história acontecer? Cuidado em não perder tempo com coisas inúteis. O tempo está passando rápido. Os acontecimentos finais serão rápidos e eu quero chamá-lo para o propósito da tua existência, porque estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e você não pode perder tempo com coisas inúteis e vãs. Então, chamo a atenção para você. Esses dois textos da palavra do Espírito de Profecia de Ellen White, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 19, e também no Profetas e Reis, na página 148. Olha o que ela diz. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. E que o mundo invisível, os mundos não caídos do nosso universo, está observando com inexprimível interesse as cenas finais.
Então, esses seres celestiais estão observando, mas estão observando o quê? Olha esse outro texto. Diz assim: todo o céu. Então imagina todos esses seres que estão acompanhando o desenrolar da história deste mundo. Eu não sei se você sabia, mas existe extraterrestre. Eu já disse aqui em algum momento, existem seres de outros planetas, a Bíblia diz isso, que estão acompanhando o desenrolar da história deste mundo. Nós somos espetáculos a esses seres que estão acompanhando a história deste mundo. E aqui diz: todo o céu, todo o universo olha com intenso interesse a igreja, a sua igreja, para ver o quê? Para ver o que os seus membros estão individualmente fazendo para iluminar os que estão em trevas. Olha, não olha a igreja para ver se ela tem recursos, para ver se ela tem um louvor legal, para ver se ela... Não, para ver o que os seus membros estão individualmente fazendo para pregar, para iluminar as pessoas que estão em trevas. E aí eu pergunto para você, você tem cumprido o propósito de Deus para a tua vida? De adorar a Deus e de pregar o Evangelho eterno, de iluminar as pessoas que estão em trevas? Lembre-se que todo o céu está olhando, acompanhando se nós estamos fazendo isso ou não. Então toda vez que você prega o Evangelho, toda vez que você abre a Bíblia para alguém, ou abre a boca para falar da palavra de Deus para alguém, todo o céu está acompanhando para ver, e nós estamos reivindicando o caráter de Deus diante de todo o universo. Diante de todo o universo. Então, somos protagonista da maior história de amor de todo o universo, ou da história de amor de Deus por nós. O universo está acompanhando com intenso interesse, a igreja está acompanhando. E como você tem vivido? Você tem vivido esses últimos dias da história, ou o tempo presente, com interesse nesse propósito, ou em cumprir o propósito da tua existência? Ou você tem vivido de maneira sem entender o propósito de Deus por acaso? Se você entende que você veio de algumas partículas que se juntaram e houve uma explosão e você surgiu, faz sentido você viver uma vida por acaso. Agora, olha aqui para mim, se você entende que você veio das mãos de um Deus Criador e você crê que Deus te formou, que Deus é o seu Criador, Ele te colocou, te formou da maneira como você é para um propósito. Não foi por acaso. Então você tem um propósito de existir. Na onde você mora, na família que você nasceu, no seu trabalho, você tem um propósito. Você não está aí à toa por acaso. Deus tem um propósito para você viver uma vida extraordinária, e por isso que você não pode viver uma vida desleixada sem cumprir o propósito da sua existência. Você é o protagonista da sua própria história. Deus te criou dessa forma porque Ele tem um propósito para a tua existência. Você não está aí à toa, queridos. Você tem um propósito para existir. E qual que é esse propósito? Adorar a Deus e pregar o Evangelho eterno. O texto de Patriarcas e Reis, Profetas e Reis, desculpa, vou voltar. Esse texto de Profetas e Reis, na página 537, diz o seguinte: e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Esse outro texto de grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão o quê? Serão rápidos. Estamos vivendo, queridos, os últimos dias da história deste mundo. Não dá para você viver uma vida desleixada, sem propósito nenhum, viver por viver. O chamado de Deus é para você cumprir o propósito dele, porque estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. E vocês estão vendo aí cada vez mais as coisas piorando, guerras, crises financeiras, emocionais, espirituais também. Então nós vivemos os últimos dias da história deste mundo. Então você precisa entrar para esse novo ano que está perto já de nós, renovar a sua vida e entender o propósito da tua existência, que é adorar a Deus, obedecer a Deus e pregar o Evangelho
o Evangelho eterno. Ah, queridos, não temos tempo a perder com coisas inúteis. O que você tem feito com o seu tempo? Você está se preparando para o maior acontecimento do universo ou está se preocupando com coisas inúteis deste mundo? Ah, queridos, nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para de viver ou ficar preocupado com as coisas inúteis aqui deste mundo. Se não tem a ver com o propósito da tua existência, não dá para você ficar tomando a tua atenção constantemente na sua vida. O que você tem feito com o seu tempo? O tempo é um dom precioso que Deus concede a mim e a você. E você tem feito o que com o seu tempo? Tem investido nas coisas inúteis? Eu gosto dessa frase e você tem ouvido eu falar muito essa frase. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Se não tem a ver com a eternidade, se não tem a ver com as coisas de Deus, é inútil, querido. Se não tem a ver com o propósito da tua existência, se não tem a ver com adoração, obediência e pregação do Evangelho, é inútil. É inútil. São coisas inúteis. Claro que tem algumas coisas que se encaixam dentro disso e te ajudam nas coisas eternas, a viver uma vida extraordinária, mas começa a perceber e começa a fazer uma avaliação do ano que se passou e perceba nas coisas que você tem vivido. Qual o tempo que você tem dado em adorar a Deus, e em pregar o Evangelho ou falar do amor de Deus para outras pessoas? No livro Parábolas de Jesus, na página 367, diz o seguinte: a vida é muito solene para ser absorvidas em negócios temporais e terrenos. A vida é muito solene e Deus te deu essa vida, te colocou onde você está porque Ele tem um propósito. Então, é muito solene para a gente ficar investindo em coisas temporais, em coisas terrenas. Então, invista o seu tempo nas coisas eternas, nas coisas úteis e não as coisas fúteis aqui deste mundo, mas as coisas úteis. Agora, você é o protagonista da sua própria história. Você, seja o melhor você que você pode ser. É isso. Às vezes a gente está querendo viver uma vida, comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Ah, mas o fulano tem isso. Ah, mas o fulano é rico, tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem poder, tem fama, tem tudo isso. Eu quero ser igual a ele, eu quero... Não, queridos. O chamado de Deus para mim e para você não é para você viver a vida do outro. Não, o chamado de Deus para você é para você viver a sua vida. Por isso que Deus te formou, e se você crê que Deus é o seu Criador, por isso que Deus te formou da maneira como você é. Da maneira como você é. Eu já disse aqui, alguns me acham parecido com o ator Jim Carrey. Alguns me acham parecido, não sei se você acha ou não, mas Deus me fez assim, parecido com o Jim Carrey ou não, enfim, Deus me fez assim, dessa forma, com a minha expressão, porque tem pessoas que só eu vou poder alcançar com a pregação do Evangelho, da minha forma, do meu jeito, entende? Deus te colocou na sua família onde você está porque Ele tem um plano, um propósito. Não foi à toa, você poderia ter nascido numa família a mais rica e abastada do mundo, mas por que você não nasceu? Porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito e a gente precisa confiar nos planos e no propósito de Deus. Então o propósito da tua existência é adorar a Deus, obedecer a Deus e pregar o Evangelho eterno. Então, queridos, nesta manhã, seja o protagonista da sua própria história. Não queira vivenciar a história de outro. Seja você, o melhor você que você pode ser. É meio estranho, né? Meio complexo assim. Não, é para você ser o melhor você. Não se compare aos outros, seja você. Porque Deus tem um plano especial para a tua vida. Viva uma vida extraordinária, fora do comum. Vivendo o propósito de Deus para a tua vida. Agora, para pensar. Você tem vivido o propósito de Deus? Você tem vivido o propósito de Deus para a tua vida? Quer você viver uma vida extraordinária, fora do comum?
Então, alguém tem que cumprir a missão de Cristo. Alguém tem que levar avante a obra que ele começou a fazer na terra. E este privilégio foi concedido à igreja. Para este fim, ela foi organizada. Esse é o propósito da existência da igreja e da nossa existência como igreja de Deus. Como filho de Deus, o chamado de Deus para mim e para você é para você viver essa vida extraordinária, adorando e obedecendo a Deus e pregando o Evangelho eterno. Agora, para pensar, queridos, olha aqui para mim, para aí um pouquinho, presta atenção naquilo que eu vou dizer. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui, é você mesmo. É você, para aí um pouquinho, olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, queridos, se eu entendo o propósito de Deus, que Ele me chamou para adorar e obedecer a Deus e pregar o Evangelho eterno e eu tenho uma missão a cumprir, eu não posso morrer. Eu tenho que viver. Eu não posso morrer. Eu tenho que viver para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Se Ele me criou dessa forma, se eu sou o protagonista da minha própria história, eu tenho que viver, eu não posso morrer. E será que eu estou falando nesta manhã para alguém que perdeu o desejo de viver? Já tentou tirar a própria vida e talvez levantou esta manhã com o desejo de tirar a própria vida, dizendo, já basta, não quero mais viver. Não faça isso. Olha aqui, não faça isso. O chamado de Deus para você é para viver uma vida extraordinária. Deus tem um plano para a tua vida. Você vai ser o protagonista da sua própria história. Você não pode morrer. Deus está dizendo para você, você não pode morrer, você tem que viver, porque eu tenho planos para a tua vida. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para adorar e me obedecer e também para pregar o Evangelho, para ajudar outros a conhecer a verdade do Evangelho. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Viva uma vida extraordinária, fora do comum. E eu quero terminar esta manhã fazendo um apelo ao seu coração. Queridos, viva uma vida extraordinária. Não uma vida medíocre, não uma vida ordinária. Entenda o propósito da tua existência. Deus te chama para adorar, obedecer e pregar o Evangelho eterno. Seja protagonista da sua própria história. Seja o melhor você que você pode ser. Porque você foi criado por Deus para um propósito. Deus não te criou à toa para ser mais um ser humano nesta terra. Não, há mais um. Não. Deus te criou dessa forma como você é, do jeito, da aparência, da forma como você é. Não importa se você é alto, se você é magro, se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, você é magro, não importa. Deus te criou dessa forma, te colocou na família que você está, te colocou no lugar onde você está, na faculdade que você está, porque Ele vai te usar para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Quer você nessa manhã dizer para Deus assim, Senhor, cumpra o seu plano, o seu propósito na minha vida. Eu quero te adorar, quero te obedecer e quero pregar o Evangelho eterno. Então aqui estou à sua disposição, Senhor. Usa para que eu seja o protagonista da minha própria história. Queridos, Deus seja louvado pela sua decisão de ser o protagonista da sua própria história. Seja o melhor você que você pode ser. Porque Deus tem um plano muito especial para você e para mim também. Então, cumpra esse propósito. Esse é o propósito da tua e da minha existência. Então, nesse dia, que você viva os planos e os propósitos de Deus. Vamos orar a Deus neste momento, agradecendo pela mensagem, pelo propósito de Deus e pela sua decisão também. Então, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Eterno Deus e amado Pai, muito obrigado pela revelação do propósito da nossa existência. Nesta manhã nós tomamos uma decisão muito importante. Nós queremos ser protagonistas da nossa própria história. Então nos ajude a entendermos cada vez mais o propósito da nossa existência. E nós queremos viver, nós não queremos morrer, nós queremos viver para cumprir os teus planos, os teus propósitos na nossa vida. Então usa cada um de nós para te adorar, para te obedecer, mas também para cumprir a missão e pregar o Evangelho eterno.
Então entregamos a nossa vida em tuas mãos, por Jesus pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe, você tenha um bom dia, mas lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.